Hoje eu quero dividir uma palavra com você lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2, aonde fala sobre a vocação dele, o chamado. No capítulo 2, que eu vou ler aqui junto com vocês agora, tá assim, olha: ele me disse, filho do homem, fique em pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs de pé. Ezequiel, ele tinha um grande chamado. Ele estava ali diante de uma nação rebelde, ele estava diante de um povo muito difícil, de um povo obstinado, e mesmo assim ele cumpriu o chamado dele. Eu quero aproveitar e fazer uma citação do capítulo 47 do livro também de Ezequiel, que fala sobre a visão profética que ele teve de um rio. Esse rio saía do trono de Deus e ele entrou nesse rio. Quanto mais ele entrava, mais profundo ele ia. E ele foi entrando no rio. Aí quem já conhece a história sabe que a água foi nos tornozelos, depois ele entrou mais, foi no joelho, e ele foi entrando até que ele mergulhou naquele rio e ele percebeu que ele já não tinha mais controle. O controle de Deus na nossa vida fala muito sobre dependência, porque eu sendo dependente de Deus, é eu deixar o controle da minha situação nas mãos de Deus. E falando sobre rio e profundidade, tem várias partes da nossa vida que a gente vai amadurecendo com o tempo. E existe um amadurecimento espiritual que nós precisamos decidir viver. E o nível de profundidade que nós buscamos depende somente de nós. O chamado, ele depende mesmo da voz de Deus. A voz de Deus nos chama, mas decidir ficar no raso ou ir para o profundo, isso daí é uma opinião, é uma decisão de cada um. Então, os níveis que nós vamos de profundidade, ele vai indo conforme a gente busca mais, conforme a gente tem mais sede de Deus. E não é só sobre a gente aceitar o nosso chamado. Não, é mais sobre mergulhar nele, nesse chamado, é mais sobre ir mais fundo, o compromisso no raso e o poder de Deus no profundo. Eu precisei dar uma paradinha no vídeo, mas não vou deixar de falar o que eu preciso falar, porque o Senhor, ele quer falar conosco hoje. E tem até um louvor que é muito conhecido, que mexeu muito comigo hoje, que o trechinho dele é assim, ó: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. É sobre a gente querer estar nos pés do Senhor Jesus, para a gente poder crescer na profundidade com Deus. Aonde mais queremos estar é no secreto, é em adoração, em espírito e em verdade, até que Ele venha. Então, tenha coragem, faça como Ezequiel, vá mais fundo no rio do Espírito, mais fundo no rio da cura, vai mais fundo no rio do caráter moldado, vai mais fundo na libertação daquilo que ainda te aprisiona, vai mais fundo na restauração. Faça assim como Ezequiel. O profeta, ele é um exemplo para nós. Ele começou o chamado dele em meio a tanta hostilidade onde ele vivia. Ele conseguiu se conectar tão profundo com Deus que ele teve visões maravilhosas da glória, da soberania do Senhor. Então, que a gente possa, mesmo se a gente vive num ambiente tão difícil, às vezes não é aquilo que a gente queria, mas que nós hoje tenhamos a decisão de, mesmo em meio a esse ambiente, ir mais fundo na palavra de Deus, ir mais fundo nas coisas do Senhor. Deus, ele te chamou, mas a pergunta hoje é:
até onde você quer ir? A pergunta foi para mim, até onde eu, Natália, quero ir? Essa pergunta o Senhor ele tem feito hoje para nós. Que a gente possa não ficar olhando só pelas margens, mas que a gente possa entrar mais fundo no oceano de Deus, sendo purificado, sendo limpo, sendo curado, um caráter moldado, que a gente hoje consiga alcançar a vitória daquilo que a gente tanto almeja, independente do ambiente que a gente está, independente de tudo que tem acontecido, de todas as circunstâncias, mas que nós possamos ter a convicção de que depende da nossa decisão ir mais fundo, que esse rio ele possa passar na sua vida, assim como ele tem passado na minha, dando paz, dando alegria, dando salvação. Amém?